Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Amados, nem tudo que Jesus, nem tudo que está dando certo significa que Deus está. Também nem tudo que às vezes, nem coisas que às vezes dá errado, Ele não está. Nós precisamos entender uma coisa: aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nos orientando a cada passo, a cada circunstância e a cada situação. Aqui algo que me chama muito a atenção. A Bíblia diz que estavam em uma festa. Existia na festa alegria, existia na festa pessoas que estavam ali, a mãe de Jesus, mas algo inesperado aconteceu. Faltou alegria, porque vinho, no costume da cultura judaica, é sinônimo de alegria, não de embriaguez, como muitos podem pensar, é sinônimo de alegria. Faltou vinho. Você pode ir na Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículo 10, Mateus 26, 29, fala da alegria do vinho. Algo inesperado. Imagina, está ali todo mundo na festa. Jesus estava na festa, ele estava presente, mas faltou alegria. Aí você pode perguntar, mas faltou alegria no ambiente que Jesus está? Às vezes, irmão, ele permite que aconteça algo inesperado, para que ele possa fazer o extraordinário em nossas vidas. E às vezes nós ainda não estamos entendendo. Faltou alegria, às vezes falta alegria na vida, falta alegria no casamento, falta alegria na família, faltou alegria. Aí eu gostaria muito de ter de volta a alegria. A Bíblia dá receita: faça tudo que ele vos mandar. Às vezes ele permite que falte a alegria, para que você obedeça a palavra dele e faça tudo que ele vos mandar. Sabe, irmão, às vezes Deus ele permite coisas acontecer em nossas vidas para chamar a nossa atenção. Às vezes ele permite coisas acontecerem em nossas vidas para que ele possa fazer o extraordinário em nossas vidas. Às vezes nós entendemos uma coisa: Deus, o que a gente chama de dor, nós às vezes, lógico que a gente recusa a dor, mas Deus usa a dor como um instrumento na mão dele para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Ele usa esses momentos, ele usou aquele momento para que aquele povo obedecesse a ele, faça tudo o que ele vos mandar. Às vezes a alegria faltou e nós estamos querendo a alegria de volta, mas não estamos fazendo tudo o que ele está mandando. Às vezes nos falta algo, às vezes coisas acontecem em nossas vidas e ele está dizendo: quer conserto? Faça tudo o que ele vos mandar. Quer que a coisa comece a andar? Faça tudo o que ele vos mandar. E às vezes não fazemos. Queremos trazer de volta a alegria do nosso jeito. Queremos às vezes trazer de volta a alegria momentânea, a alegria que as redes sociais nos oferecem, a alegria que o TikTok nos oferece para a gente dar risada, aquelas coisinhas bonitas, maravilhosas, as pegadinhas, tudo isso aí é momentâneo. A alegria que ele nos oferece é uma alegria que permanece. Não adianta eu estar no domingo cheio e na segunda vazio. A alegria dele, a presença dele, não é para segunda-feira eu estar vazio, é para que eu continue cheio. Deus não quer que no domingo você esteja na igreja cheio e na segunda-feira você esteja vazio.
vazio. Volta tudo de novo, cheio de problema, cheio de agonia, não consegue ter paz. Não, Ele quer que você se encha de alegria hoje, fazendo tudo que Ele nos mandar, e a partir de amanhã você vai ter uma alegria muito maior. Porque Ele é a própria alegria. E nós precisamos entender isso. É porque às vezes nós nos adaptamos com as coisas momentâneas, a alegria que é momentânea. Às vezes nós queremos trazer de volta, estou triste hoje, vou ligar para não sei quem, eu estou meio triste, eu estou meio cabisbaixo, eu vou assistir alguma coisa aqui no celular, aí bota lá no celular e começa a assistir, amanhã você está cabisbaixo do mesmo jeito, porque você não está fazendo tudo que Ele está te ordenando, você não está fazendo tudo que Ele está te mandando, vai continuar sem alegria, irmão. Essa alegria momentânea, ela passa, é momentânea, mas a alegria que Ele quer te oferecer, que Ele te oferece hoje, é uma alegria que permanece. Faça tudo o que Ele vos mandar. Quer transformação de vida? Faça tudo o que Ele vos mandar. Quer alegria? Faça tudo o que Ele vos mandar. Quer um casamento perfeito? Faça tudo o que Ele vos mandar. Quer família boa? Faça tudo o que Ele vos mandar. Simples, a receita está ali. Ele mesmo está dando uma receita para você. O problema é que nós fazemos como queremos e não dá certo, porque como queremos é humano, como Ele faz é divino. É diferente, existe essa diferença, sabe, irmão? E às vezes nós precisamos entender isso. A Bíblia fala de Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, vai até o verso 11. Olha bem, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Está escrito, a Bíblia fala bem assim. Não é verdade, irmãos? O Espírito que levou Jesus? O Espírito Santo de Deus. Às vezes, nós nunca vamos entender, ou melhor, não entendemos. Às vezes, quando o próprio Espírito, o mesmo Espírito que levou Jesus, Ele também leva a mim e a você no deserto. Não é porque Ele é ruim, não é para te maltratar, mas é para te provar, é para saber a tua resistência à tentação, a tua resistência ao pecado, é para que diante do mal você diga não, é que diante do mal você use as Escrituras, que hoje você aprende e diga assim está escrito. Ele te leva ao deserto, mas não queremos, achamos ruim, sabe, irmão? Deserto é lugar de provação, deserto é lugar de treinamento, deserto é lugar para você aprender, é no deserto que você amadurece, é em meio às tentações que você aprende a dizer não ao pecado. Como você vai aprender a dizer não ao pecado se você não é tentado? É no deserto que você aprende o que Ele diz para Caim: eis que o pecado jaz à tua porta, mas sobre ele você dominará. Sabe, irmão, o pecado não é para nos dominar, é para nós dominarmos o pecado, é para nós dominarmos as coisas que vêm contra a palavra de Deus. E é no deserto que Ele nos leva para nos provar. É no deserto que Ele permite que você e eu sejamos tentados para sermos aprovados. É no deserto. E às vezes, quando estamos no deserto, achamos que estamos só, que Deus nos abandonou. Não, irmão, quando estamos no deserto, Ele está conosco. Agora nós precisamos, porque tem coisas que tem que fazer eu e você. O problema é que o povo acha que Deus vai fazer tudo por você. O problema é que nós nos acomodamos, ó Deus, muda a toinha, ó Deus, tira de mim isso, ó Deus, afasta. Não! Quem tem que tirar é você, quem tem que fazer tudo é você. Quem tem que dizer não ao pecado, quem tem que dizer não às tentações é você, não é Deus. Ele te prova, Ele permite você ser tentado para você ser provado e aprovado. E às vezes nós confundimos. Queremos que Deus faça tudo, então você não precisa fazer nada? Não, não é assim. Não é assim que funciona. Nós temos que entender isso. A presença de Deus, a
estamos isentos de problema. Nós temos problemas sim com a presença dele. Agora a presença dele é para nos ensinar, nos orientar, é para nos sustentar a nós enfrentarmos os problemas. E não entendemos. Queremos que ele faça tudo. Ah, Jesus faz assim, Jesus arruma um emprego para mim. Daqui a pouco você vai querer que Jesus trabalhe para você. Jesus trabalha para mim aí, faz alguma. Ah, Jesus, o Senhor sabe, eu estou cansado. Se o Senhor puder ir lá na empresa, lá bater o ponto lá para mim, eu vou agradecer. Tem coisas que somos nós que temos que fazer. Tem coisas que somos nós. O testemunho quem vai dar é eu e você. Ele só vai aprovar se esse testemunho que nós estamos dando é verdadeiro. Existe na Bíblia dizendo que Satanás ele é o tentador. Ele é o tentador. Lá em Jó, no capítulo 1 de Jó, capítulo 1 de Jó, deixa eu ir lá em Jó, irmão, para mim não falar com as minhas palavras. Jó, capítulo 1 de Jó. Jó é antes de Salmos. Jó. Aleluia, Jesus. Jó, capítulo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó, olha o currículo de Jó. Um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Isso é o currículo de Jó. Mas Satanás chegou lá diante de Deus e falou assim também: temer a Deus dessa forma é fácil. Ele tem riqueza, ele tem bens, ele tem filhos, ele tem tudo, ele tem alegria, ele tem tudo. E Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó. Sabe, irmão? Mas Deus não se apartou de Jó. A presença de Deus não saiu de perto de Jó. O diabo tirou tudo de Jó, para Deus provar para Satanás que o homem adora ele, obedece a ele, independente das riquezas ou não. Ele prova para Satanás que Jó obedece a ele, que Jó é fiel a ele, é íntegro diante dele, independente das riquezas ou não. Imagine, irmão, fica imaginando, será que Deus hoje ainda, ele olha no céu e ele vê aqui na terra homens igual a Jó? Homens igual a Jó? Ele pode dizer: está vendo lá meu filho, minha filha, esses são íntegros, retos, temente a mim e fogem da presença do mal. Isso é maravilhoso, irmão. Saber que o nosso Deus, ele aprova o nosso testemunho na terra. Isso é testemunho, pastor. Isso é testemunho. E Deus, ele ali estava selando, aprovando o testemunho de Jó. Ele estava dizendo: pode ir, pode fazer. Ele não se curva diante de você. Ele não se curva, ele não se vende. Jó era íntegro, reto, temia a Deus, fugia da aparência do mal. É esse testemunho que nós temos que dar ainda hoje, para que sejamos aprovados por Deus, selados por Ele. Testemunho. Sabe, irmãos? Mas eu só vou fazer, eu só vou dar esse testemunho quando eu fizer tudo que Ele me mandar. Quando eu fizer tudo que Ele me mandar. Quando eu for levado ao deserto e eu for tentado e for aprovado, eu vou ter testemunho diante de Deus. Eu vou ter testemunho diante de Deus. A Bíblia diz que Ele nos prova na fornalha da aflição. Ele nos prova que nem prova o ouro. E nós precisamos ser aprovados. Se Ele nos prova, é porque Ele quer dar um aval. Ele quer chegar no final, pegar a prova e dizer 10 para você. 10 para você. É o que Ele quer. O desejo de Deus é todos serem aprovados. Mas para me ser aprovado, eu preciso fazer tudo que Ele me mandar. A alegria vai trazer a alegria de volta.
Sabe, irmão, você tem noção? Às vezes a gente fala de alegria momentânea ou alegria em bens materiais. A alegria é a presença de Deus dentro da minha vida e da tua vida, independente do ambiente que eu esteja, independente da circunstância que eu esteja passando, eu tenho que ter alegria. Porque Deus, o próprio Jesus dentro de mim, me transmite alegria. Você imaginou os discípulos, pastores? Eles apanhavam por amor de Cristo. Eles apanhavam por amor de Cristo. Olha bem, irmão, eles apanhavam, mas eles saíam fazendo o quê? Reclamando, murmurando, dizendo: eu sirvo ao Senhor e agora eu apanhando era assim? Não, eles saíam cheios de alegria. Eles tinham prazer em apanhar. Eles riam em apanhar por amor do Evangelho. Então essa alegria não é pelo que acontece, não é a circunstância, é pelo Cristo que está dentro dele. É a alegria que nós temos que sentir, é essa, irmão. É a alegria que nós temos que sentir. Sabe, irmãos, quando Ele nos leva ao deserto, Ele nos leva ao deserto para nos provar. Sabe, agora às vezes no desespero, quando Deus pediu para Samuel ungir Davi, Samuel foi lá, ungiu Davi. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi. Algumas versões diz e nunca mais se apartou dele. Amém, irmãos? Coloca aí para mim. 1 Samuel capítulo 16, acho que verso 13. 1 Samuel 16, 13. Pode ir lá ver, irmão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi e nunca mais se apartou. Em algumas versões fala isso. Mas olha bem, irmão. O Espírito Santo estava dentro de Davi. Mas olha, Davi agora começa, depois que ele é ungido rei, começa agora os problemas na vida de Davi. Até então Davi não tinha problema. Até então Davi era um homem que vivia lá, um jovem, vivia lá cuidando das ovelhas do seu pai. Davi cuidava das ovelhas do seu pai, não tinha problema. Davi chegava em casa, comia, dormia, tranquilo. A partir do momento que Davi foi ungido rei, começou os problemas na vida de Davi. Você quer arrumar problema? Cresça. Comece a crescer. Comece a crescer. No momento que essa igreja começa aqui, ela dá um boom, fala bum. Aí você vai ver, irmão, é pancada de manhã, meio-dia, de noite, de um lado e de outro. Eu sei que é assim, irmão. Mas olha bem, Davi não tinha problema, Davi começou a ter. E o primeiro problema que Davi começou a arrumar não foi com gente pequena, Davi arrumou lá com quem? Com o rei. Não foi com gente pequena, não foi o servo da casa de Jessé, não foi o irmão de Davi que ficou implicando dizendo agora você é rei, não. Ele arrumou problema com gente grande, amigo, com o rei. Saul começou a perseguir Davi, e agora veio uma perseguição, e durante 10 anos foi essa perseguição, a ponto que Davi fala assim: eu não estou, como você disse, eu não vou, aguento mais a perseguição de Saul. Eu decidi comigo mesmo. 1 Samuel capítulo 27. Coloca aí, por favor, irmão, na tela. 1 Samuel capítulo 27, verso 1. 1 Samuel 27. Eu vou ler por aqui. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Você sabe o que é isso? Davi foi para onde? Para a terra de quem? De quem, irmãos? Os filisteus. Quem eram os filisteus? Inimigo de Davi, inimigo de Israel. O desespero fez com que Davi tomasse uma decisão precipitada, tomasse uma decisão errada, e por essa decisão ele quase que se enrolava. Eu não vou ler o texto todo, mas aqui mesmo fala disso. Porque o rei dos filisteus disse que agora, Davi, você agora é meu soldado, você agora vai lutar contra Israel comigo. E
Imagine agora, Davi se junta ao inimigo. Você tem noção? Quando Davi volta com aqueles homens, a cidade que Davi estava lá acampada foi saqueada, tocada a fogo. A Bíblia fala isso, irmão, está aí. Porque Davi tomou uma decisão errada. Davi, no desespero, tomou uma decisão que não era para tomar. Então, nesse momento, irmão, a gente tem que aprender: nunca tome decisão precipitada na hora do desespero. Espera. Faz tudo o que Ele vos manda. Não tome decisão por si próprio. Faça tudo o que Ele lhe mandar. Faça tudo. Às vezes Ele está mandando você largar coisas que você não quer largar, você está agarrado. Ele está dizendo: se afaste. Ele está dizendo: saia daquela aldeia e não volte mais para lá. Ele está dizendo: afaste-se daqueles que não profanam, que são profanos, daqueles que falam mal do nome do Senhor. Afaste-se se você não quer. Está vivendo, irmão, do jeito que você quer, não do jeito que Ele está te ordenando. Faça tudo. Tudo é tudo. Não existe meio termo. Sabe? Amizades, seja o que for, Ele está dizendo: saia, saia. O apóstolo Paulo diz: e aqueles que se dizem ser irmãos, mas vivem em práticas de prostituição, com esses tais nem sequer comais. Às vezes a gente senta na mesa e quer comer junto. Por isso que a alegria foge. Por isso que temos problema, angústias. Só vivemos amargurados. Irmão, tem anos e anos, tem pessoas que têm anos na igreja. Anos na igreja. A única alegria dela é quando abre no TikTok que vê aquelas coisinhas dando risada. A única alegria da pessoa é quando vai andando na rua que vê alguém escorrega numa casca de banana e leva uma queda e a pessoa se acaba de rir. A alegria dela, irmão, tem pessoas que não têm prazer, alegria em vir para a igreja. Vem para a igreja de cara feia, amarrada. É alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Isso aqui é lugar de alegria. Deserto é lugar de provação. Coloca isso na cabeça. Sabe, irmão? Precisamos entender isso. Se você não fizer tudo o que Ele vos manda, dificilmente você vai ter uma alegria do lado dele. Sabe? A gente aprende, irmão, na palavra do Senhor. Jesus, Mateus capítulo 8 de Mateus capítulo 8, no verso 24. A palavra do Senhor vai dizer que existia, olha bem, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ordenou que os seus discípulos fossem para o outro lado. E os seus discípulos entraram no barco, sim ou não, irmão? Mas o barco agora começou a ter uma grande tempestade. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quem era que estava dormindo? Jesus. Mas como é que Jesus está no barco e uma tempestade se levanta, um vento contrário se levanta, mas Jesus não está no barco? Sim. A garantia dele no barco é que o barco não vai afundar. Isso é garantia. Agora, de ter tempestade, irmão, a presença de Jesus não é ausência de tempestade na tua vida. A presença de Jesus não é ausência de vento forte na tua vida. Não é ausência de vento contrário na tua vida. Ele permitiu que a tempestade acontecesse. Para quê? Para testar a tua fé, para provar, para você incitar a tua fé. Porque quando ele levanta aquela cova, ele diz a Pedro: homem de pequena fé, homens, porque clamam a mim? Ele quer que você e eu exercitamos a fé. Na hora que a coisa começar a realmente uma vento forte, uma tempestade, lembre-se, a presença dele só traz a garantia de que o barco nunca vai afundar. Mas a presença dele não te isenta de tempestade, não te isenta de vento forte, porque ele quer que você exercite a sua fé. Ele quer que você exercite a sua fé. E às vezes, irmão, a gente quer, mais uma vez eu digo, queremos que Jesus faça tudo.
Queremos ficar em casa, Jesus, olha Jesus, o senhor está vendo, começou um vento. Acalme logo esse vento, que eu não quero nem que vire uma tempestade. Não, irmão. Como é que você vai chegar a lugares grandes se você não for primeiro amadurecido? Se você não for fortalecido? Como é que você quer? Como é que Deus ele vai dar coisas grandes a pessoas imaturas? Como é que Deus vai pegar uma criança dessa que não tem maturidade e vai dar coisas, responsabilidades grandes a ela? Nunca vai dar. Primeiro você tem que amadurecer, e para amadurecer é necessário, irmão, que você seja aprovado. Para amadurecer é necessário que você vá no deserto. Para amadurecer é necessário que muitas vezes a alegria pare. Para que você seja incitado a fazer tudo o que Ele nos mandar. Tem uma passagem da Bíblia, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 40, do 40 ao 42. Lucas capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim, que, olha bem, duas mulheres tiveram a mesma oportunidade, Marta e Maria. As duas tiveram a mesma oportunidade. Jesus chegou na casa das duas, elas moravam juntas, eram duas irmãs. Jesus chegou na casa delas, sim ou não? Sim. Ele chegou. Elas duas tiveram a mesma oportunidade. Porém, uma andava inquieta, andava fatigada, preocupada com as coisas desse mundo. O próprio Jesus diz, e respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Presta bem atenção, irmão. Às vezes, Jesus ele está na nossa casa, sentado no sofá, e você está tão preocupado, tão agitada, tão ansiosa com o que vai acontecer amanhã, com o débito que tem para pagar, com a coisa que você vai fazer amanhã, muitas vezes ansiosa e preocupada com os afazeres dessa vida, você esquece de dar atenção ao hóspede que está dentro da tua casa, Jesus. Você esquece de dar atenção ao hóspede que está dentro da tua casa, Jesus. Mas Maria entendeu. Maria não se preocupou se a casa estava suja, se estava limpa. Maria não se preocupou se a comida estava no fogo ou não estava. Maria se preocupou só com uma coisa: adorar. Se prostrou aos pés de Jesus e foi adorar. Aleluia. Sabe? E aquilo, além de tudo, incomodou Marta. Tu não vês que esta daí não me ajuda? Incomodou Marta. Muitas vezes a tua adoração vai incomodar Marta, irmão. Presta bem atenção, irmão. Às vezes a nossa adoração incomoda as Martas da vida. Sabe, irmãos? Jesus estava na casa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Jesus, ele estava na casa. Mas a presença dele não tirou a inquietação de Maria, não tirou a ansiedade de Maria, não tirou as preocupações de Maria. O texto mesmo fala, não tirou. A presença dele, irmão, não significa que você está isento de ficar inquieto, porque a questão de adorar é uma questão de escolha sua ou minha. A presença dele não tirou as preocupações de Maria, mas a presença dele levou, a de Maria não, perdão, irmão, de Marta, mas a presença dele levou Maria a adorar. Às vezes nós esquecemos que tem um hóspede tão importante sentado na nossa sala, sentado numa cadeira, só esperando a tua atenção, e você não consegue porque você está muito ocupado
irmã, você está inquieto, você está muito afadigado com os afazeres desta vida e não tira um dia sequer para adorar ao Senhor. Um dia. Porque eu não posso perder tempo, eu tenho muito o que fazer. Mas hoje é domingo, você não trabalha. Mas é porque agora eu tenho roupa para lavar, casa para limpar, eu tenho um monte de comida para fazer, eu tenho não sei o que. E para Deus, você está dando o quê? Qual o tempo que você tem? Por isso que você anda inquieto, afadigado, deita cansado, acorda pior ainda. Você anda muito afadigado porque você não está dando nada para Ele, você não está fazendo nada que Ele te pede, você não está fazendo o que Ele está te pedindo, sabe? Maria esqueceu tudo. Maria não se preocupou com a casa, com a sujeira, com a comida para fazer. Maria não se preocupou com nada, ela simplesmente prostrou-se aos pés do Senhor e foi adorar a Ele. Fazer tudo o que Ele vos mandar significa, irmão, buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Isso é fazer tudo o que Ele manda. Fazer tudo o que Ele manda significa perdoar aquele que te ofendeu, significa amar aos teus inimigos, é fazer tudo o que Ele manda. Aleluia. O problema é que fazemos o que queremos. Nós só fazemos o que Jesus manda quando nos é favorável, quando nos é agradável, mas quando foge do nosso contexto, quando foge daquilo que nós estamos vivendo, irmão, nós começamos a murmurar e a reclamar. Lembre-se disso, que a alegria de volta na tua vida, sabe? Tem pessoas que vivem amarguradas há muito tempo. Tem pessoas que têm uma solidão dentro de si, que mesmo estando em meio a multidões, continua sentindo solidão, porque não está fazendo tudo que Ele está mandando. Faça tudo que Ele vos mandar. Se o Espírito te levar ao deserto, diga não às tentações, diga não a tudo aquilo que o mundo pode te oferecer. Lembre-se disso. Seja testemunho para Deus, que Deus olhe do céu e veja você e aprove o teu testemunho para com Ele, e o tentador seja envergonhado. Vá buscar a melhor parte, que é adorar. Busque a melhor parte, adore. Vê se está inquieto, vê se está preocupado. Quem pode mudar o amanhã? Quem pode resolver? Hoje você pode resolver o que para amanhã? Você pode até programar, você pode até fazer programação. Agora a determinação, o ponto final, só quem vai dar é Deus. Até porque eu não sei se amanhã eu estou vivo. Eu não sei como é que vai ser o meu amanhã. Mas Ele diz que o amanhã pertence a Ele, não pertence a mim. Então por que eu vou me preocupar com aquilo que não me pertence? Por que eu vou viver ansioso, preocupado com aquilo que não me pertence? Porque Ele diz que o amanhã pertence a Ele. Né? E às vezes a gente vive muito ansioso, preocupados, e esquecemos da melhor parte, que é adorar. Esquecemos da melhor parte, que é adorar. Sabe, às vezes nós olhamos muito para os lados, para o material, esquecemos de fazer tudo que Ele nos manda e andamos simplesmente sem alegria. Tudo nos ofende, tudo nos machuca. Me ofendeu. Eu me magoei muito com aquilo que não sei quem me disse. Mas me disseram algo que, pastor, que o senhor não sabe. Machucou muito meu coração. Para com isso. Se você fizer tudo o que Ele nos manda, essas coisas passam a ser insignificantes na tua vida. Você não se magoa mais. Você já não se entristece. É insignificante. Porque até as pancadas que te derem, você vai dar risada. Até as pancadas. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo 7 de Romanos, acho que é o verso 19, que ele diz assim: o bem que eu tanto quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas como Deus permite um homem como Paulo, um apóstolo como Paulo, viver nesse
mais alimentado do que a carne. Então tudo que Deus faz é para sempre, Ele faz com propósito. Tudo que Deus permite nas nossas vidas é com propósito. Ele permitiu que isso acontecesse com Paulo, para que Paulo entendesse que era necessário alimentar mais o Espírito do que a carne. E às vezes alimentamos muito mais a carne. Lembre-se de uma coisa: você não pode estar cheio hoje na presença de Deus e amanhã vazio. Não, você tem que se encher hoje e passar o resto. A alegria que Ele te concede hoje não é para amanhã você estar triste, é para amanhã você continuar com Ele. Amém, irmãos? Que o Espírito de Deus continue falando ao meu e ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus. Para Jesus!